Meu saravá fraterno a todos. Mais um encontro aqui do nosso canal, o canal do Portal de Aruanda. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Marcelo Gutierrez. Sou o apresentador desse programa, Meu Saravá Fraterno, um sacerdote de Umbanda, dirigente da Choupana Pena Dourada, a casa que é a mantenedora e a razão de tudo isso, né? De todo esse trabalho. Vários assuntos nós já abordamos aqui. Para quem quiser conhecer os nossos outros vídeos, que ainda não conhece, ou que ainda não pesquisou, ou que ainda não assistiu, assistam. Existem vários vídeos falando sobre diversos assuntos de religiosidade, comportamento, autoajuda, que são bastante edificantes, que vão dar bastante visão da forma em que eu procurei colocar para uma contribuição da questão, principalmente de contribuição, né, para esses assuntos que eu acabei de citar aqui. Hoje eu queria falar sobre um assunto que ele não é tanto de autoajuda, que foi um tema bastante abordado aqui em nosso canal. Não é um assunto assim tão simples, né? Mas ele dá muita margem a interpretações, né? Até porque, se nós formos falar em mediunidade, a mediunidade é um campo tão vasto, né? Tão grandioso. Tem muitas formas de poder avaliar certos comportamentos. O assunto de hoje se chama Lei de Salva. O que é Lei de Salva? Muita gente nem sabe o que é isso, né? Porque sempre se pregou, né? Sempre se primou, sempre se educou, ou melhor, sempre se colocou em evidência que a mediunidade, ela é nos dada, né, de graça. Nós temos que passá-la, praticá-la de graça. Não se deve cobrar por absolutamente nada dentro do exercício mediúnico. Perfeito? O kardecismo sempre colocou: sem caridade não há salvação. Então sempre na Umbanda, caridade, se fala muito em caridade dentro da Umbanda. E é uma grande virtude a caridade, né? Nós devemos sempre estar em comunhão com esse conceito e sempre trilhar esse caminho. Mas o exercício mediúnico, ele envolve muita coisa, né? Envolve muito conhecimento, muito trabalho, muita dedicação. E assim como nas outras religiões, nós temos os sacerdotes, que muitos sacerdotes, eles dedicam toda a sua vida ao trabalho dentro dentro de toda a estrutura que envolve aquela religião, né? Só que na Umbanda houve uma grande confusão nesse sentido, né? E a Umbanda, ela sempre foi uma religião, né, que nós hoje estamos vendo uma outra roupagem, mas no passado nós vimos muitos terreiros maltrapilhos, terreiros mal cuidados, terreiros extremamente simples, mas não é só no simples da sua forma em si. A simplicidade era de maltratado mesmo, onde que o pai, o sacerdote, ele resolvia o problema de todo mundo
ele resolvia os diversos casos da vida, das mazelas da vida, mas ele não podia cobrar nenhum tostão por nada, porque senão ele perdia o poder, ele perdia a bênção dos guias, dos orixás. E ele sempre tinha uma situação até de dificuldade para poder manter o terreiro. Sabe? Ele tinha uma dificuldade terrível até para comprar vela, para comprar defumação. E eu participei de terreiros em que tinham esses problemas, entendeu? Eu participei de um terreiro numa ocasião em que o pai de santo, ele era um aposentado, há alguns anos atrás, e ele colocava toda a aposentadoria dele lá no terreiro, os médiuns pouco ajudavam, né? E às vezes a gente chegava no terreiro e não tinha defumação para fazer. Eu muitas vezes cheguei lá, levei vela para o velho acender ali no congá dele. Defumação eu trazia porque os médiuns ali, por uma tremenda de uma falta de consciência, não se preocupavam com isso. E aí o velho era uma pessoa bacana, uma pessoa legal, não tinha coragem de ficar causando nenhum tipo de transtorno em cima dessas situações, e ele tinha problemas até com a família dele. Não importa saber quem é. Foi uma passagem muito rápida no terreiro. Eu tenho um bem-querer para essa pessoa até hoje. Mas isso acontece muito. Eu vi muita gente, por exemplo, dizer: olha, se o pai de santo me cobrar alguma coisa, esse cara não presta. Se começou com essa história de cobrar, eu não vou mais. Eu acho engraçado isso, né? Ele quer chegar no terreiro, ter a luz acesa para ele ir lá, ter as coisas arrumadas, mas quem faz isso? Quem coloca todas as coisas lá dentro, todos os insumos, toda a estrutura que um terreiro requer? Isso é uma atribuição apenas do pai, do dirigente? Aí é que está o grande problema. Esse é um paradigma que foi criado e que as pessoas ainda têm isso em mente, né? E elas não conseguem desassociar. Se você for numa academia, você, para fazer parte dessa academia, para fazer o seu exercício, para fazer parte dela, você vai ter que seguir as regras daquela academia e pagar para poder estar na academia. Não vai ter para usar os aparelhos, né? Se você for numa padaria, você vai ter que ir na padaria e você vai precisar tomar o café, comprar alguma coisa na padaria, você vai ter que pagar por isso. Se você for se divertir, sair para se divertir, se você chegar na porta de um lugar onde você vai querer dançar, você vai ter que pagar para entrar lá. Por que no terreiro tem essa conotação? Por que as pessoas insistem em ter esse comportamento? E se o pai de santo, por mais dificuldade que ele possa ter, se ele de repente disser que ele vai precisar cobrar por um trabalho que seja qualquer que ele faça, eles vão dizer que esse cara já está pensando o quê? Está se beneficiando da religião. Está se achando, está se beneficiando, está tirando proveito. As pessoas têm essa mania. Agora, o dono da academia, ele não está tirando proveito do trabalho dele, entre aspas, né? O cara da padaria, o cara da loja de entretenimento, o cara da onde for, tudo é assim. Por que no terreiro tem que ser assim, diferente? Entendeu? Então, vamos repensar um pouco isso, sabe? Para que os terreiros eles possam se estruturar. É claro que hoje está sendo bem
bem trabalhado já isso, a nova geração já está modificando isso, né? E aqueles terreiros com esse conceito, olha, aqui nós não podemos, aqui não faz isso, porque se fizer isso aqui, o astral desaparece. Gente, o astral, o que o astral condena da nossa parte é aquilo que nós fazemos de maldade, com inoperância, com falta de bom senso. O astral, ele só vai condenar, ou melhor, não seria nem essa palavra condenar, ele só vai tirar o embasamento dele, o amparo dele, se nós estivermos fazendo coisa que não tem cabimento, que não tem nexo. Aí o astral não vai dar apoio para nós. Se usar dos guias nossos para nosso benefício, aí o astral não vai dar guarida mesmo. A questão da lei de salva ela é bem clara nesse sentido. Uma parte, se o sacerdote... Então vamos entender bem. Se o sacerdote, ele se dedica, ele fica o dia inteiro dele lá, à disposição de cuidar das pessoas. Ele não tem outro trabalho, ele não tem outro sustento, ele fica lá cuidando dessas pessoas. Por que essa pessoa não pode ter nenhum tipo de remuneração? Da onde ele vai tirar o sustento dele? Ah, Marcelo, ele vai ter que arrumar um emprego. Mas tem muito sacerdote que o terreiro, a vida dele sacerdotal, ela passa a tomar uma dimensão tão grande que essa pessoa não tem mais como ficar trabalhando num lugar e depois indo para o terreiro, seja de candomblé, seja de umbanda, ou seja de kardecismo, ou seja esotérico, seja qualquer coisa. Entendeu? A pessoa acaba se tornando uma pessoa, um indivíduo que ele vai estar totalmente dedicado àquilo. Então, qual é o problema da pessoa cobrar por um jogo que ele faça para vasculhar os problemas espirituais dessa pessoa? Em qualquer parte do mundo, isso daí seria completamente tranquilo. Agora, aqui no Brasil, tudo é difícil de se entender. Tudo é complicado. O que tem que existir é bom senso. Uma parte, 1/3 daquilo que você ganha num jogo de carta, num jogo de búzios, num atendimento particular, não numa gira, porque na gira não é você, na gira é o guia, ele está trabalhando. Na gira, ele pratica a caridade, ele ajuda a todos na mesma condição, na gira. Agora o trabalho, todo o que envolve, principalmente o magístico, onde a pessoa vai buscar para os diversos campos da vida soluções através da magia, através das rezas, através dos pontos. Isso não há nenhum problema em haver uma remuneração. Deste valor, aí vem o bom senso, o que se chama de lei de salva. Deste valor, 1/3 daquilo que for cobrado para um trabalho particular tem que ser guardado para uma
uma espécie de caixa, vamos dizer assim, para que nunca esse sacerdote possa negar em ajudar aquele que não tem. Porque o exercício dessa ferramenta e dessa lei, que é a lei de salva, ela é muito clara nesse sentido, porque esse terço daquilo que é destinado ao trabalho do sacerdote, ele tem que deixar em aberto para aquele que não puder pagar por um auxílio, seja ele qual for. Então o sacerdote ele não pode negar. Eu não vou fazer para você porque você não tem dinheiro. Eu não vou fazer para você porque você não pode me pagar por esse trabalho, você não pode destinar uma parte desse valor para a instituição, para o terreiro ou para a casa. Porque o terreiro não vive de caridade só. Não é toda hora que está todo alguém lá contribuindo. O terreiro precisa gerar recursos. A instituição precisa gerar recursos. O sacerdote precisa comer, precisa viver, precisa tudo. Ele precisa ter a vida dele. E isso não tem nenhum mal. Então, uma parte que é o terço desse valor, W.W. Mata e Silva, para quem não conhece, é um grande doutrinador que passou pela nossa região, deixou um legado magnífico de ensinamentos, de livros para quem não conhece. Ele explica sobre a lei de salva, sobre esse terço. Então, se você, fora o trabalho da caridade, que ele é inerente à Umbanda, que ele é inerente ao mediunismo e é praticado nos dias de gira sem qualquer valor cobrado por isso, os dias para um sacerdote que está à disposição do atendimento dessas pessoas ininterruptamente, todo dia, porque sacerdote, e eu sou um, gente liga para nós 2, 3 horas da manhã. Nós não cobramos nada. Eu não fico cobrando. Eu não fico mandando ali. Eu não faço. Se tem gente que faz isso, eu estou falando eu. A gente é procurado constantemente, porque as pessoas enxergam na gente um alicerce, um amparo, seja qual for o problema. E o problema daquele que procura a gente sempre é o pior do mundo. Pode ser uma coisa que para um pode ser ridícula, mas para ele é o pior. Então o sacerdote, para ser sacerdote, tem que ter sabedoria e saber como lidar com isso. Então, o sacerdote que eu falo, ele também é um médium. Porque nós somos um templo ambulante. Todo o médium é um templo ambulante. Entendeu? Então, bastou ter sensibilidade, bastou ter mediunidade, e as pessoas ficarem sabendo disso, elas vão te procurar. E a própria energia vai te atrair pessoas que precisam de ajuda. Então, essa questão da lei de salva, para quem quer entender um pouco mais ela, dessa maneira bem simples que eu estou falando, por isso que eu dei toda essa explicação do que representa ter um terreiro, ter uma instituição, e até fiz alguns comparativos, por que no terreiro tem que ter essa mania de dizer, no terreiro não pode, se cobrar eu não vou mais porque não presta. Mas o cara quer chegar lá, tá tudo bonitinho para ele, né? Ele quer estar lá, ele quer que resolva o problema dele, ele quer que arruma o emprego dele, ele quer que cura quem está doente, ou ele que está doente, ele quer que arruma namorado, que arruma namorada, ele quer que acerta a família, que resolve tudo, mas ele, você entendeu? Ele, se tiver que dar muita gente, não estou dizendo que são todos, mas muita. Se você fala, você pode trazer pelo menos um toco de vela, esse cara já tá querendo se aproveitar de mim, como que é?
Ele quer que você faça, você esteja à disposição dele ali, né? Para resolver tudo, só que não contribui, não quer contribuir. Se você pedir, você é mal entendido. Por isso que eu dei toda essa explicação de uma forma simples. E agora eu estou abrindo esse leque para que as pessoas comecem a entender. A lei de salva, ela é lícita dentro da mediunidade. A lei de salva pertence à mediunidade. E saiba e tenha bom senso de utilizá-la. Aquele que é médium, aquele que é sacerdote, principalmente, não negue nunca ajudar quem te procura. E não é errado aquele que tem condições, se é um trabalho para ele, particular, ele pode sim dar a sua parcela de contribuição ao terreiro, ao espaço. E deste valor cabe ao sacerdote, ao dirigente, praticar a lei de salva. E daquele que vai contribuir, porque magia exige elementos, exige apetrechos, exige trabalhos, existem estruturas para se praticar uma magia. Não é magia, é uma reza. Tem que ter a estrutura para se fazer isso. Tem que ter competência e amparo. Então, por que a pessoa não vai contribuir por isso? Por que tudo isso aí tem que ser de graça? Não, gente, isso está errado. Reflita bem. Até aquele que está me assistindo e que vai um dia procurar alguém. Nada cai do céu de graça. Não existe nada assim, ó, para você que isso aqui, entendeu? Não existe. O governo também, tudo que ele faz, não tem. O SUS não é de graça. Nós pagamos os impostos para que o SUS exista. Essas contribuições sociais aí que dizem que é o governo, não, isso sai dos impostos. E assim é a vida. Então vamos prevalecer o bom senso em tudo isso, entendeu? E que o sacerdote, que o médium e aquele que também procura entenda essa conjunção que representa a lei de salva. E que o sacerdote, daquilo que ele cobre pelo seu trabalho, pelos elementos, pelos apetrechos, pelas ferramentas que são utilizadas no trabalho dele, seja ele dando curso, seja ele dando palestras, seja ele fazendo magia, seja ele fazendo reza, uma parte desse valor, tome cuidado com isso. O terço desse valor, os outros 2/3 você pode fazer aquilo que você quiser, porque ele é o seu trabalho, é a sua competência, o seu estudo e a sua dedicação. Que se você também pode reverter isso pela sua instituição, pelo seu aprimoramento, beleza? Tem que ser, mas são 2/3 que você tem para isso. 1/3 do valor que entrar de recursos, saiba administrá-lo. Que esse 1/3 será aquilo que você vai ter que deixar quando alguém, e o astral sabe quando ele vai te testar sobre isso. Quando ele colocar alguém na tua frente, tome cuidado se você se negar a ajudar, sendo esse alguém que não pode pagar nem pela vela, quanto mais pelos elementos que forem necessários para ajudar. Se você quiser adquirir a confiança e o respeito da espiritualidade que te acompanha e do astral que te assiste, tome cuidado com esse terço.
Porque 1/3 do que você vai ganhar através do seu trabalho, da sua dedicação, do seu tempo como um sacerdote, como um médium, ou como um palestrante, ou como um educador espiritualista, não importa o nome que tu quiseres dar, você tem que destinar uma parte desse terço ao seu, aquele que te procurar e não tiver condições de arcar com as despesas e necessitar da sua intervenção. Ok? Pensem bem nisso. Essa é a lei de salva. Caridade é caridade. Caridade tem que existir. Caridade pertence a Umbanda. Tem que ser. As giras têm que ser de graça. As giras têm que ser abertas. E os médiums têm que entender que eles têm que contribuir, que eles têm que também deixar uma parte. Não estou falando em dízimo como igreja, estou falando de um outro assunto. Uma parte do que eles ganham, eles têm que ajudar. Assim como a assistência tem que ajudar para a subsistência do templo, do terreiro, do espaço, do centro, para que ele não passe por dificuldades. Nunca. Para que ele tenha estrutura para receber bem as pessoas e assim praticar a caridade. A caridade verdadeira com bom senso. A caridade fundamentada. E a caridade e a lei de salva, as duas coisas andam num caminho de estrutura e de administração de um espaço espiritual. Ok, gente? Mais esse bate-papo, espero ter contribuído. Se alguém tiver alguma dúvida ainda mais sobre o assunto, pode me ligar, pode mandar uma mensagem e a gente vai deslanchando o assunto. Me mande outros assuntos, me mande outras abordagens que eu puder, eu vou estar colocando aqui com um imenso prazer. Acessem sempre o nosso canal, tá? Gostando dos nossos vídeos, compartilhem, passem para frente, inscrevam-se em nosso canal, passem a mensagem para frente para que ela cresça, para que ela ajude e que ela faça o seu papel de melhorar o estado de consciência das pessoas que estão ligadas à parte espiritual, ao sentido de mediunidade e que necessitam de esclarecimento. É o meu trabalho, é o que eu gosto de fazer. Ok, gente? Que Oxalá abençoe, que o nosso Pai Olorum ilumine o caminho de todos, que os nossos orixás se abençoem a todos, protejam, que os guias, os anjos, os mestres da luz iluminem a todos. Meu saravá fraterno, até o próximo encontro.